Eclesiastes capítulo 3, nós vamos olhar para Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versos 9 a 15. Qual que é a minha dica para você se você está chegando aqui agora? Cheguei aqui agora, não vi as outras lives, assiste a live de hoje, ok? Assiste a live de hoje, e aí depois, aproveita o final de semana, vai no meu IGTV e assiste as lives de Eclesiastes desde o começo, para você entender melhor o que é Eclesiastes, de onde vem, qual que é a proposta do livro e tudo mais, tá bom? Minha sugestão para você é essa. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Eclesiastes, capítulo de número 3, versos de 9 a 15. Eclesiastes 3, 9 a 15. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Deus investigará o passado. Pessoal, nas décadas de 70 e 80, na década de 70 eu não era vivo ainda não, viu? Mas na década de 70 e 80 passava na televisão um desenho da Hanna-Barbera que tinha como personagens um leão e uma hiena. O leão se chamava Lippe e a hiena se chamava Hardy. Alguém lembra desse desenho animado, desse desenho animado que passava na televisão? Década de 80, tinha o leão Lippe e a hiena Hardy. Alguém aqui lembra isso, não? Lembra desse desenho? Olha lá, a Paty Martins lembra. Olha o pessoal entregando a idade, ó. O pessoal aí lembra, né? O pessoal aí lembra. Esse desenho tinha esses dois personagens, eles viajavam o mundo atrás basicamente de três coisas. Uma vida mansa, dinheiro e sucesso. Era o que eles queriam, né? Era o que eles queriam. Tem gente fingindo que não lembra aí, né? Tem gente fingindo que não sabe do que a gente está falando, mas tá bom. Os episódios do desenho giravam em torno dessa busca incessante dos dois atrás dessas três coisas. Uma vida mansa, dinheiro e sucesso. Mas o Lippe e o Hardy, eles tinham visões de mundo, cosmovisões completamente diferentes, não é? O Lippe, ele era um otimista, sempre via o lado bom das coisas, né? Extremamente confiante. Já o Hardy, como o nome em inglês diz, não é? E aqueles que não lembraram do desenho agora vão lembrar, ele era o cúmulo do pessimismo, não é? Para ele nada ia dar certo, tudo ia dar problema. O jargão do Hardy no desenho era: ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Esse era o Hardy, né? Esse era o Hardy. Mas por que eu estou falando do Lippe e do Hardy aqui na nossa devocional de Eclesiastes, né? É que se você não percebeu, não prestou atenção no texto que a gente leu, a gente está diante de um texto que fala sobre o tempo para as coisas, não é? O tempo para as coisas. Mas mais do que falar sobre o tempo para cada uma das coisas, esse texto está diante de nós, é um texto que fala sobre a soberania de Deus e sobre como nós somos chamados a viver diante da soberania de Deus. Como nós somos chamados a reagir diante da soberania de Deus. O pessoal lembrou agora, né? Lembrou com o jargão do Hardy, o pessoal lembrou. Não lembravam do nome, né? Não lembravam do nome. Veja o versículo 11. Dá uma olhada no versículo 11. O autor de Eclesiastes diz assim, ó. Ele, Deus, né?
fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que Deus fez. Queridos, aqui tem 3 afirmações da realidade. Aqui nesse versículo 11. A primeira afirmação no versículo 11 é que Deus controla todas as coisas. Deus controla todas as coisas. O texto diz, ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Ou seja, Deus está no controle. E as coisas acontecem no tempo dele. E o tempo de Deus, ele é apropriado. Apropriado, o texto nos diz. Na verdade, essa palavrinha apropriado, ela também poderia ser traduzida como belo. No tempo de Deus, ele faz tudo de forma apropriada e bela. Essa é a primeira afirmação. Essa é a primeira afirmação desse versículo, não é? Deus é soberano, ele está controlando todas as coisas e o tempo delas. E como soberano do universo, tudo que Deus faz é apropriado e belo. Isso aqui, queridos, vai muito além da obra criadora de Deus. Ele não está falando apenas sobre a criação, ok? O autor de Eclesiastes está se referindo ao todo da vida. E não apenas a uma obra que Deus realizou no início dos tempos. Pensando nas categorias que a gente viu ontem, em Eclesiastes 3, de 1 a 8, é disso que ele está falando, tá bom? Ele está falando que Deus sempre sabe quando é tempo de nascer, quando é tempo de morrer. Deus sempre sabe quando é tempo de segurar, quando é tempo de deixar ir. Deus sempre sabe quando é tempo de construir, quando é tempo de arrancar. Deus sempre sabe quando é tempo de prantear, quando é tempo de chorar. E ele age soberanamente em todas as coisas e sempre em tempo apropriado. Ele faz tudo de forma bela. Isso é o que o autor de Eclesiastes está dizendo, ok? Essa é a primeira afirmação. É uma afirmação que nós encontramos aqui. Mas tem uma segunda afirmação. Ainda no versículo 11. Ele diz que nós vivemos no tempo, mas temos a eternidade em nosso coração. Você viu aí? Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse é um dos dilemas mais básicos da existência humana, não é? Nós vivemos no tempo, mas dentro de nós existe um anseio pelo eterno. Nós fomos criados como seres eternos, nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para experimentar a morte, para ver deterioração. A gente não foi criado para isso. Esse é um dos motivos porque nós gostamos de coisas novas, não é? Quando chega aquela coisa que você compra, aquele livro que você compra, aquele presente que você compra pela internet, chega, nós gostamos daquilo, aquele cheiro de livro novo, não é? Aquele cheiro de carro novo, não é? Aquele cheiro de coisa nova. Nós gostamos de coisas novas. Por quê? Porque nós somos feitos para a eternidade. Nós fomos feitos para desfrutar o eterno. Nós não fomos feitos para ver coisas se deteriorarem. Nós não fomos feitos para isso, não é? Roupa nova e assim por diante. Por quê? Porque como o salmista diz, Deus é eterno. Porque como nós aprendemos em Gênesis e na Bíblia inteira, Deus nos oferece uma aliança eterna. O reino de Deus, lá em 2 Samuel, é apresentado como um reino eterno. Então Deus dá a vida eterna a todos aqueles que creem no seu Filho, que deu a sua vida por nós, para pagar pelos nossos pecados, mas ressuscitou depois de 3 dias e venceu a morte. O conflito vem do fato de que ainda vivemos em um mundo preso no tempo. A eternidade que Deus colocou nos nossos corações, e aqui é no coração de todos os homens, aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem em Jesus, todos têm esse anseio pela eternidade em seus corações, porque fomos criados para sermos eternos. Nos faz querer a eternidade. Esse anseio nos faz querer a eternidade. Nos faz querer, por exemplo, ser jovens para sempre. Por isso que você vai fazer uma postagem nos seus stories do Instagram e você põe um filtrozinho que apaga seus pezinhos de galinha, não é?
Por quê? Porque nós queremos ser jovens para sempre. Nós queremos descobrir a fonte da juventude, ok? Esse anseio pela eternidade nos faz muitas vezes viver como se a morte não existisse, não é? E aí vem uma pandemia de coronavírus e nos lembra, ei, nós somos limitados, nós somos frágeis para morrer, rapidinho, não é? Mas nós somos essas criaturas finitas, vivendo num mundo caído, mas com esse anseio pela eternidade dentro do nosso coração. Mas tem uma terceira afirmação nesse versículo 11. A terceira afirmação é que nós não conseguimos entender completamente o agir de Deus. Vê como ele fala assim, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Final do versículo 11. Nós temos a eternidade em nosso coração, mas nós não dominamos a eternidade. Nós não temos controle sobre a eternidade. Nós não temos uma visão eterna das situações. Nossa visão ela é pontual. A gente enxerga a partir de um ponto de vista. Nós enxergamos de uma forma limitada. Mas Deus ele tem uma visão ampla. Ele tem uma visão completa de todas as situações. Sabe o que está acontecendo com você na sua vida hoje? Deus conhece de forma perfeita e plena o que está acontecendo com você e o que está acontecendo com as 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo planeta Terra o tempo inteiro de forma completa e perfeita. Deus, nesse momento, está agindo em trilhões de situações, pequenas coisas, para cumprir todos os propósitos dele, não é? Essa realidade de que a gente não entende muito do que Deus faz com que muitas pessoas fiquem frustradas com Deus e acabem querendo criar a sua própria interpretação da realidade, a sua própria interpretação do universo. Tem um comentarista bíblico, um cara que escreveu um comentário sobre Eclesiastes, um pastor chamado Philip Ryken. Ele relata a forma como o diretor de cinema Woody Allen reagiu a essa questão de não entender o agir de Deus. Ele diz assim, abre aspas para Woody Allen: o universo é indiferente, então nós criamos um universo falso pra gente, e nós existimos dentro desse universo falso. A verdade, queridos, é que grande parte da arte popular é um chamado a essa fuga para essa realidade paralela, que, como o Woody Allen honestamente confessou, de realidade não tem nada, não é? Ele diz que é um universo falso. Mas grande parte da arte popular é um chamado para a fuga no sexo, a fuga nas drogas, a fuga nas compras, a fuga na comida, a fuga no prazer, a fuga nas viagens, como se esse universo falso pudesse preencher e dar sentido às nossas vidas. Mas nós sabemos o que acontece quando nós fazemos essa viagem, não é? Quando nós acreditamos que os prazeres da vida nos preencherão, o que acontece é que nós voltamos insatisfeitos, nós não voltamos preenchidos. Nós corremos atrás em busca dessas coisas, dessas realidades paralelas e falsas, achando que elas vão satisfazer o vazio do nosso coração, e nós voltamos vazios. Por quê? Porque essas coisas são incapazes de entregar o que elas prometem. Nós voltamos mais vazios e ainda mais perdidos. E isso nos leva ao mesmo reconhecimento que C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, teve. Eu quero ler aqui C.S. Lewis, um trechinho de C.S. Lewis para vocês. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é de que eu tenha sido feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos pode satisfazer este desejo, isto não é uma prova de que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não foram feitos para satisfazer o meu desejo, mas apenas para despertar o meu desejo. E aqui eu completo dizendo:
Despertar no meu desejo apontando para o local, ou melhor, a pessoa, onde ele de fato pode ser satisfeito. Onde ele de fato pode ser satisfeito. Se eu não me engano, isso é uma citação de Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, tá bom? Em Cristo, queridos, nós encontramos muito mais do que jamais pudemos imaginar que encontraríamos. Muito mais. À luz de tudo isso que a gente está vendo, o autor de Eclesiastes nos chama a duas coisas que todos nós deveríamos estar fazendo. Olha o versículo 12. A primeira, na verdade, está nos versos 12 e 13. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem. Praticar o bem enquanto vive. Descobri que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Primeira coisa que o autor de Eclesiastes nos diz que nós deveríamos estar fazendo deveríamos estar usando o nosso tempo, o tempo que nos foi dado, para servirmos alegremente a Deus e ao próximo. Fazendo o bem, é isso que ele diz aí, praticar o bem enquanto vive. Nós somos chamados a alegremente fazermos o bem. Aliás, o apóstolo Paulo diz que foi para isso que nós fomos criados, não é? Nós normalmente decoramos Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas a gente esquece do versículo 10 de Efésios 2. E no versículo 10, Paulo diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja, ninguém é salvo por meio das suas boas obras. O que nos salva é a graça, como Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo pelas obras. Mas o versículo 10 do mesmo Efésios 2 nos diz que nós somos salvos para as boas obras. Somos salvos para praticarmos boas obras, as quais Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Esse é o nosso chamado. Fazermos boas obras com alegria, em casa, mães. Esse é o seu chamado. Servir aos seus filhos com alegria, preparando a nova geração, as novas gerações. Ontem a gente teve uma aula no curso A Vida no Evangelho sobre criação de filhos, com o pastor Kevin e a Julie. Que aula de pais que estão preparando uma nova geração de servos. Uma nova geração de servos. Vocês são chamados, nós somos chamados a fazermos boas obras com alegria em casa, no trabalho, na escola, na igreja, na cidade, no seu bairro, no seu prédio, no seu condomínio. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. E até quando nós devemos cumprir esse chamado? O que o autor de Eclesiastes diz? Enquanto vivermos. Enquanto vivermos. Perceba, não existe aposentadoria para o povo de Deus. Ninguém tem tempo de serviço suficiente para se aposentar de fazer boas obras, para se aposentar de fazer o bem ao próximo. A forma como esse bem é feito, obviamente, irá mudar ao longo de nossas vidas, não é? Dos momentos e das fases da nossa vida, mas não pode cessar. Enquanto eu e você vivermos, este será o nosso tempo de fazermos o bem. Nós não fomos chamados a fazer o bem no século XIX nem no século XXII. Nós somos chamados a fazer o bem aqui e agora no século XXI. Somos chamados a fazermos o bem alegremente, hoje, enquanto eu e você vivemos. Queridos, isso está longe de ser um chamado para uma vida de monastério, para uma vida de ascetismo, para uma vida de morar em cima do poste, ou preso num convento ou num monastério, se negando todos os prazeres da vida, não. Veja o versículo 13, olha de novo para o versículo 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. É um presente de Deus.
O autor de Eclesiastes, ele tá propondo encararmos a vida como um presente de Deus. Percebe como o cristianismo ele é contracultural? A nossa cultura tem vozes dizendo duas coisas. Tem vozes seculares, vamos dizer assim, por não conseguir pensar numa palavra melhor. Tem vozes seculares que estão dizendo assim: a sua vida se resume aos seus prazeres. E se entregue aos seus prazeres. Viva para os seus prazeres. Eles é que vão dar sentido ao seu viver. E tem outras vozes da religiosidade, dizendo assim: se te dá prazer, então você não pode fazer, você não pode usar, você não pode viver. A Bíblia vai contra essas duas vozes. O Evangelho vai contra essas duas vozes. O Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus, o autor de Eclesiastes vai nos dizer: olhe para os prazeres da vida, não como deuses, não como fim neles mesmos, não como objetivos finais de nossas vidas, não como deuses a serem adorados e servidos. Não pense que eles darão sentido para a sua vida e te satisfarão, mas desfrute dos prazeres desta vida com alegria, sabendo que eles são presentes de Deus para você. Se alegre com a comida, se alegre com a bebida, se alegre com o seu trabalho, se alegre com o sexo com o seu cônjuge, se alegre com viagens, conhecendo o mundo que Deus criou. Se alegre, desfrute dessas coisas como elas de fato são, presentes de Deus que devem ser desfrutadas de acordo com a vontade de Deus. Resumindo, não viva para os prazeres, viva para Deus. E à medida que você vive para Deus, desfrute todos os bons presentes que Ele tem te dado nessa vida. Segunda coisa que todos nós deveríamos estar fazendo está nos versos 14 e 15. Olha aí para os versos 14 e 15. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Segunda coisa que eu e você somos chamados a viver é confiar. Somos chamados a confiar na soberania de Deus. O autor de Eclesiastes está afirmando a absoluta e inescapável soberania de Deus. Tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar nada das obras de Deus. A gente encontra esse mesmo ensino em muitas outras partes da Bíblia. Mas, por exemplo, no livro de Jó. Jó 42, verso 2 diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a realidade. E, de novo, é uma realidade contracultural. Confiar na soberania de Deus é contra o que a nossa cultura nos chama a viver. O natural, o que é da nossa cultura, o que é da nossa natureza, está presente em todos os tipos de arte e de cultura. Mas eu quero voltar lá para onde a gente começou. Lembra onde a gente começou? No Lipe e no Hardy. Lembra? Ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Lembra? Lembra disso? O Leon Lippe, a Hannah Hardy, eles são, na verdade, um retrato dos dois modelos culturais, ambos fracassados. Na verdade, eles são faces de uma mesma moeda. O Hardy, como eu falei no começo, representa o pessimismo fatalista da nossa sociedade. O pessimismo fatalista da nossa sociedade de pessoas sem esperança, que não conseguem se alegrar na vida como um dom de Deus. Não conseguem ser gratas e nem confiar no governo soberano de Deus. Não conseguem ouvir os pássaros cantando e se alegrar com os pássaros cantando. Essas pessoas, elas vivem tristes, elas vivem angustiadas.
não é? Elas são como Hardy. Ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo, não é? Elas vivem assim o tempo inteiro, pessimistas, angustiadas, tristes. Mas por outro lado, um outro lado da mesma moeda é o Leão Lippi. Ele é o retrato da nossa sociedade autoconfiante, a que pensa ter o poder em suas mãos de transformar, de realizar, de fazer as coisas acontecerem de forma independente, de forma autônoma. São as pessoas que pensam e são iludidas achando que podem controlar as coisas, podem fazer e acontecer. E sabe o que acontece, queridos? Essas pessoas autoconfiantes, mais cedo ou mais tarde também se frustram com esse mundo. Se desesperam quando se deparam com a realidade que muito pouco, na verdade, ou quase nada, está de fato nas nossas mãos. E então, os Lippis da vida acabam se tornando Hardys também, desanimados, desgostosos com esse mundo, frustrados com esse mundo. E a sociedade não percebe, as pessoas não percebem, mas é daí que vêm as epidemias da nossa sociedade. Todas essas doenças que são, na verdade, fruto do desespero, fruto da ansiedade e, lá no final das contas, da falta de confiança em Deus. Quando confiamos em nós mesmos, acabamos frustrados, acabamos desesperados. Isso gera em nós uma enorme ansiedade, que é demonstrada através de profunda tristeza, transtornos de alimentação, vícios e muitas outras coisas, não é? O chamado do autor de Eclesiastes é para desfrutarmos da vida que Deus nos deu sem confiarmos nela, mas para desfrutarmos da vida que Deus nos deu fazendo o bem e confiando na soberania de Deus, sem acharmos tolamente que vamos encontrar significado na vida, mas satisfeitos porque já encontramos significado em Deus e agora apenas desfrutamos da vida e servirmos ao próximo. Quero terminar com uma citação de um outro comentarista bíblico, Dr. Michael Eaton. Ele diz assim: a confiança na soberania de Deus não é apenas o princípio da sabedoria, mas é também o princípio da alegria, do contentamento e de uma vida com energia e propósito. O autor de Eclesiastes quer nos libertar de uma vida excessivamente otimista, autoconfiante e sem Deus, que vem carregada de cinismo e amargura, bem como nos libertar da confiança no conhecimento, no prazer, nas riquezas e na justiça e integridade humana. Ele quer nos levar a perceber que Deus está aqui, Ele é bom e generoso, e que só a crença nele torna a vida coerente e completa. É isso, é isso. Essa é a nossa meditação de hoje em Eclesiastes. Essa é a nossa meditação de hoje em Eclesiastes. Que Deus te ajude a entender isso, a parar de achar que a vida vai trazer sentido para você, a vida vai trazer significado para você, as coisas criadas vão fazer você se sentir pleno e satisfeito, e abraçar Deus como aquele onde a sua alma de fato descansará tranquila, e então você poderá desfrutar de tudo mais, sem achar que essas coisas vão te trazer significado. Deixa eu dar um exemplo, casamento, só um exemplo bem prático. Se você casar achando que o seu marido ou a sua esposa vão fazer você se sentir feliz, vão trazer significado para você, a sua vida vai fazer sentido porque o teu marido e a tua esposa vão fazer você se sentir tendo sentido para a vida, você já, provavelmente, se você tem mais de 2 dias de casado, você já está frustrado. Porque nenhum cônjuge consegue fazer isso. Nenhum cônjuge consegue ser essa pessoa que vai dar razão de viver, razão de existir pro cônjuge dele. Se você se casar assim, você vai esmagar teu cônjuge, porque ele não vai aguentar essa pressão. Mas se você se casar satisfeito em Deus e apenas disposto a desfrutar do casamento com uma pessoa falida, com uma pessoa
imperfeita, com uma pessoa que vai falhar, mas que ainda assim vocês vão ter momentos muito gostosos na vida e você pode servir essa pessoa pode te servir, vocês podem criar algo juntos. Aí sim, aí vocês vão desfrutar de uma vida que tem sentido, porque o sentido da vida de vocês está em Deus, o perfeito, e não um no outro, Senão, não tem jeito.